Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da perda do título mineiro, da Copa do Brasil e da estreia do América no Brasileirão 2023. Até onde o Coelhão pode chegar? Conquistar uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana ou apenas permanecer mais um ano na Série A? Encerrando o episódio de hoje, temos um hino em homenagem a todas as torcidas do América, interpretado por um cantor que se tornou o compositor do hino de duas das nossas organizadas. Fique com a gente até o final e descubra quem é. Mas quem vocês conhecem está aqui comigo é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala, César. Como diria aquele personagem, mais ou menos. A semana é meio broxante, viu, César? Tudo bem que da minha idade, mas é broxante jogar contra o time de Vespasiano mais uma vez. E confesso que seria o título mais, eu vou falar fácil, que fácil é um termo forte, né? Mas mais palpável para o América conquistar do Campeonato Mineiro foi esse. E mais uma vez, e especial nesse último jogo que a gente vai debater, achei o time muito sem sangue nos olhos. Então, fiquei bem decepcionado, porque nós estávamos muito otimistas em relação ao jogo de domingo contra o time de Código de Barras. E teve o jogo da Copa do Brasil contra o poderosíssimo Nova Iguaçu, o famoso Laranja Mecânica lá do Rio de Janeiro, no estádio do Volta Redonda, com público pagante também, sensacional. Aí eu tenho que bater palmas para os torcedores do América que foram até Nova Iguaçu. Esse eu tenho que bater palmas. Eu acredito que foi a única coisa que eu posso bater palma do jogo contra o Nova Iguaçu. Vencemos, mas esperava mais. Então vamos conversar, tocar a bola de primeira para você aí, porque eu já tô igual o ataque do América, lento. Antes de começar, Marcão, vamos pedir para quem nos ouve para não deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Deixe o seu comentário, sugestão e acompanhe o @SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou @SantosAmericanos no Twitter e as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe também o seu like. Isso permite que o nosso canal seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, antes da gente entrar nos assuntos do episódio de hoje, vou agradecer a todas as pessoas que me cumprimentaram pelo aniversário. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e ano que vem tem mais. Você merece, César, você merece. Você merece. Tá bom, muito obrigado. Bom, no último final de semana, o América saiu derrotado perante o time do Código de Barras, numa partida que havia uma expectativa muito grande da nossa torcida, depois da vitória por 4-1 em cima do Peñarol. E o time que a gente viu no domingo foi um time com um espírito muito diferente daquele que a gente imaginava que a gente viu pela Sul-Americana. Muita gente pode alegar que foi o Benítez que não jogou, que foi o Aloísio que fez falta, mas eu acho que até a gente tinha comentado no último episódio, Marcão, que mais uma vez aquelas peças que a gente imaginava que iam render, como o Martínez, por exemplo, como o Everaldo e outros, né, ficaram devendo, né? Mais um jogo do Martínez jogando mal. Quando a gente acha que o Martínez vai engrenar, ele não engrena. Mas essa é a sina nossa. A gente já conversou em episódios passados. A gente elogia um jogo no outro, a pessoa, o profissional não joga. Aí você vê o Ema, vou falar de Ema. O Ema jogou bem contra o Peñarol, quando ele entrou no lugar do Benítez, jogou meia boca pra caramba. O Arthur, que tinha jogado bem contra o Peñarol, em que pese o gol contra o Peñarol ter sido também nas costas dele, se não foi uma falha dele, alguma coisa nesse sentido. Contra o Código de Barras, um pênalti, pra mim, infantil. Apesar de 19 anos, ele já é um adulto. O Mastriani, que fez 2 gols, achei que foi mal. Não foi péssimo, né? Mas, assim, esperava mais dele. Então, E já se percebe uma Benítez dependência, né? Isso me preocupa um pouco por conta de um passado não muito distante que a gente tinha Ademir dependência, né? Óbvio que o plantel, muitas peças se mudaram. A gente também não é terra arrasada, né? Aquele termo que utilizo, mas o que me incomoda profundamente, ou o que me incomodou, você falou de espírito, né? Entrou sem espírito de ser campeão, sem vontade de ser campeão. Então ficou um jogo lesco-lesco, já tem algumas conclusões a
a respeito do Juninho e o Alê, e jogo contra o time de Vespasiano. Aí tem muita gente que vai me criticar, e pode ficar à vontade para me criticar. Inclusive, coloque no comentário o que vocês acham. Alê e Juninho contra o time de Vespasiano é impressionante. Não rendem. Não, e o Mateuzinho, que de novo o Mancini colocou no segundo tempo, e mais uma vez provou que contra o time de Vespasiano ele não funciona, não adianta, bobagem. O Mateuzinho tem um defeito, quer dizer, tem vários defeitos, mas o principal que eu vejo é o seguinte, é porque ele tem uma facilidade no primeiro drible, ele consegue passar, aí ele tenta o segundo, ele perde todas. Ou ele passa no primeiro drible e toca para trás. Dribla para trás, né? Dribla dando as costas pro ataque, né? Aí eu te pergunto, próprio campo. O que isso produz? Que perigo de gol que isso gera pro adversário? Absolutamente nada. Então, rápido ele ele vai para cima, passa a primeira vez, ao invés de cruzar ou tocar no sentido para frente, ele toca para trás, ou senão ele tenta o segundo drible e perde a bola. Mas, resgatando o que eu estava falando do Juninho e do Alê, são jogadores que já estão aí há um bom tempo e contra o time de Vespasiano eles não rendem. Não sei o que acontece. Já elogiei várias vezes e elogiei muito o Alê na posição que ele tem jogado. A gente percebe até, César, depois daquele jogo de sábado, o primeiro jogo que ele vacilou, ele tá mais, quando ele perde a bola, ele tenta fazer a falta. Sim. Deve ter tomado um esculacho. Isso já é uma evolução. Mas com o time Vespasiano não é difícil. Então, assim, cada vez eu tenho mais certeza que a gente precisa. Ao longo do programa a gente vai falar até da estreia contra o Fluminense. Nós precisamos urgentemente de um volantão mesmo. E aí muita gente resgatando vídeos aí do Pitbull, do Claudinei. Tudo bem que hoje em dia, se tivesse VAR naquela época, esses caras tinham sido expulsos. Eu vi cada jogada do Claudinei dando no peito, o Dudu também dando no peito, que já é Leandro Ferreira. Mas esses caras, assim, nesses jogos, é matar... Calma, viu, gente? Calma. Matar ou morrer no sentido figurado, né? Fazendo uma analogia. Eles não queriam perder o jogo. E eu não vejo isso de alguns jogadores do América, incluindo Juninho, Alê. Atitude. Então eu fiquei bem decepcionado, sabe, César? Fiquei decepcionado da maneira como foi. Se você for fazer um comparativo com o poder de reação do primeiro jogo, esse não teve reação, não teve atitude. Achei bem lamentável. Não sei o que você achou aí. Inclusive, a gente pode comparar. No primeiro jogo, o América teve um jogador expulso. No segundo, foi o time adversário que teve. E a reação das duas equipes diante da expulsão foi totalmente diferente. Tá certo que o América tinha empatado o jogo, né, depois de sair no placar adverso de 2-0, conseguiu 2-2, passa na cabeça e fala, conseguimos o mais difícil, que é empatar, superar a desvantagem. Vamos segurar o resultado. Mas no segundo jogo, o nosso adversário teve jogador expulso, o que eles fizeram? Foram para cima, ficaram esperando o vacilo do América, fizeram o gol de contra-ataque, fizeram podiam ter feito mais. E mais uma vez o América cometeu um erro que é muito comum. A gente vê isso muito no América, não sei se eu só assisto partidas do América, mas uma jogada de cobrança de escanteio, uma jogada de ataque que vai à zaga toda. O time faz de uma forma assim, totalmente desordenada, não fica um jogador na intermediária, um ou dois. Tá certo, a gente tinha que marcar gol, mas antes de marcar gol a gente também não podia levar outro, né? Então nós temos muita chance. O América quase que é goleado, porque a chance foram criadas. Outra coisa que você não comentou, a escalação do Mancini, muito estranha. Ia comentar agora vai. Ia comentar agora vai. Ele entra com 3 zagueiros, beleza, para soltar os 2 alas, mas aí coloca Felipe Azevedo para jogar ao lado do Mastriani. Felipe Azevedo não é um jogador de explosão, era mais um jogador para compor o meio, nós precisamos vencer a partida com 2 gols de diferença. Então pode ser que no treinamento, lá no Leno Drummond, isso tenha funcionado. Mas assim, o time ficou totalmente inofensivo, embora o Mastriani tenha acertado a trave, assim, com 3 minutos de jogo, se não me engano, 5 minutos de jogo, deu uma porretada na trave. O América não parecia que era um time que precisava vencer, né? A gente imaginava entrar com o Everaldo, entrar com o Mastriani, porque fez realmente uma boa partida contra o Peñarol. Não sei quem que seria o outro cara lá do outro lado de campo, não Felipe Azevedo, não Mateuzinho, talvez até Matheus Gonçalves, desespero tão grande que até Matheus Gonçalves acho que seria melhor. Agora, jogar de uma forma totalmente reativa, com 3 zagueiros, 5, não adiantou nada. No final do jogo, nós estávamos com o Martins jogando de lateral esquerdo, assim, total desespero,
Assim, é aquele dia que nada dá certo, parece que tudo que o Mancini pensou deu errado, mas a gente não pode se esquecer, obviamente, que tem um outro adversário também, que apesar de um monte de nome desconhecido, tem jogador lá que eu nunca vi na minha vida, né? É o time que também estava disputando o título, e parece que eles entraram para disputar a partida muito mais interessados na conquista do título do que a gente. Até Então, porque, essa tem a grande diferença do resultado. até porque, como eles tinham tomado uma derrota em pleno Na Libertadores, Mineirão, né? na Libertadores, e tava aquele fuzuê com o técnico, eu não vou falando, tô falando, quero falar deles não, tá, galera? Mas eu percebi que eles vieram com sangue nos olhos, mesmo com a vantagem de perder de um gol, e o América, que precisava vencer de 2 gols, entrou, parecia que estava entrando com o regulamento debaixo do braço. Parecia que o América que estava com vantagem. Então, assim, por isso e reforço o que você falou, a escalação, entendi. Eu detesto o time com 3 zagueiros. Os únicos times que eu gostava de ver com 3 zagueiros, aí nem era zagueiro, que era o Baresi, que era um líbero do outro mundo na época da seleção da Itália e no Milan, né? Então, aí é outro naipe. Aí ele jogava diferente. Agora, time com 3 zagueiros, eu particularmente eu não gosto. Então, foi aquela coisa, e foi o que você disse, Felipe Azevedo agride quem no ataque, sabe? Aquela coisa Muito que mal. fazer gol. Já faz um bom tempo, o Nicolas também, já é a terceira partida do Nicolas também, que seguida que não rende. Então, assim, decepcionante. E para quem ficou desde o início do ano em coletivas dizendo que queria o título, na partida de domingo não demonstrou justamente o contrário. Enfim, não quero mais falar disso não. Ponto final. Se você quiser, fica à vontade. Não, a gente só quis comentar porque às vezes a gente não fala de determinado jogo e aí depois a gente recebe algumas, vou chamar de reclamações, né? Mas as pessoas perguntam, mas vocês não falaram do Mineiro, não falaram do Clássico, não falaram disso, daquilo. Então é só para pontuar, até porque o jogo já foi no domingo passado, já passou aí uma semana inteira, já tivemos nessa quarta-feira a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O América estreou vencendo o Nova Iguaçu em Volta Redonda por 2-1. Uma partida também que a gente esperava mais do América, embora a expectativa fosse de que o time entrasse até mais mesclado. Ainda entrou até com muita gente que jogou no final de semana no Mineiro. E eu até não entendi muito bem algumas escalações, mas vencemos com um gol contra no finalzinho do jogo. Uma partida bastante morna, que o América achou que ia vencer na hora que quisesse, que ia marcar o gol na hora que quisesse, abusando das jogadas de efeito, calcanhar, passando o pé em cima da bola e tal. Apesar do resultado ter sido bom, eu não gostei da exibição do time. Muito relaxado para o meu gosto, para um time que perdeu o título no domingo. Se tivesse vencido no domingo, você pode até falar que o time estava com ressaca, o time ficou comemorando, né? O importante, mas nós perdemos o título. Era a hora de dar resposta com uma goleada, né? Assim como deu uma goleada em cima do Peñarol depois da primeira derrota na final. Era a hora de ter uma boa vitória contra o Nova Iguaçu, e até o próprio narrador da partida aí, do Sport TV, ele comentou isso, falou, o América perdeu a chance de golear e no final do jogo estava passando sufoco. Com um a menos, mais uma vez, mais um jogador expulso, e ganhou por um lance, não vou falar que é um lance de sorte, porque o América construiu a jogada, mas assim, quando não é você quem faz o gol, você contou com sorte, né, Marcão? E vou te falar um negócio, você foi simpático em falar em exibição do América. Uma tiriça, primeiro tempo de dar calo nos olhos, e aí Everaldo, uma preguiça, uma lombrigueira danada, meio de campo lerdo. Esse negócio de pôr o Alê de meia não dá mais, coloca qualquer um de meia. Se o cara tem jogado de volante, deixa o cara de volante. Não inventa voltar ele pra meia, não, quem sabe que é lerdo. E aí, voltando à nossa regra, né, das últimas vezes, o Arthur, que tinha jogado, vacilou contra o time Código de Barras, para mim foi um dos melhores jogadores, inclusive foi a válvula de escape para ataque do América, solto, jogando bem. Até o Mateuzinho, que a gente comentou minutos atrás, tinha jogado mal, preocupado, e quando ele perdia a bola, nem só quando ele perdia a bola, ele voltava correndo para recuperar a bola. Várias vezes ele retomou a bola quando estava em poder do Nova Iguaçu, mas achei o time numa tiriça no primeiro tempo, e o segundo tempo é aquilo que você falou, o Adson entrou, é o negócio do sangue dos olhos, o cara quer mostrar futebol, entrou e fez o gol, e o gol contra, quem bateu
bateu a falta foi o Adson também. Então o jogador que quer mostrar tem que colocar nesses jogos, né? Não, além de ser bom, né? Não é só mostrar, Exatamente. é o cara que tem qualidade e tá com vontade, né? É porque aguentar dar Belmonte é dureza. Esse aí ele quer mostrar para quem, né? Nem para ele mesmo ele mostra. Nino Paraíba, então, e eu não sei se as pessoas tiveram, os torcedores da América tinham curiosidade de ouvir a coletiva do Mancini, ele falando que era esperado que o time entrasse assim, porque o lado psicológico, depois de perder o título. Pô, cadê o poder de reação? E aí vem o Wellington Paulista falar que parecia um amistoso, que parecia que não estava valendo nada, que não tinha torcida, que era o campo. Ué, não vale premiação, não? Não vai valer um título para a Copa do Brasil, não, seu Wellington Paulista? Igual na hora que você foi bater o pênalti, tudo bem que estava sendo provocado, mas trocando conversinha. Ô, gente, é futebol profissional, vale. Então tá, vou falar a linguagem, vale dinheiro, vale bicho, vale pix. Se não estão preocupados em ganhar pela torcida do América, pensem na premiação, porque me deu um déjà vu da época que o América entrava com uma prepotência e num salto alto de que o gol sairia a qualquer momento nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Me remeteu a jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil, que ficava com um toquezinho, vai pra lá, papapá, e quer fazer o gol bonito. Isso numa Copa do Brasil que a gente foi eliminado pelo Criciúma, como outras vezes também. Então, eu fiquei meio, vou usar um termo até meio pesado, assustado com o comportamento do time nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Parece que a vitória de 4 contra o Penharol é o salto 15, nem sei se existe salto 15. Gente, tem Campeonato Brasileiro vindo aí, ué. Eu tô lembrando disso aqui agora, porque foi um déjà vu e eu fiquei preocupado. Não sei você, se teve essa impressão. Não, que o time jogou achando que ia fazer o gol na hora que quisesse, menosprezando o adversário, isso ficou claro. Até o próprio Arthur. Não tô falando que isso não deva ser usado durante o jogo, não, mas é querendo dar canetinha, querendo dar lençol. Achei que contra o Nova Iguaçu, possivelmente por causa do Mastriani, um excesso de cruzamentos na área. O tempo todo, primeiro tempo, foi a única jogada praticamente que a América fez foi cruzar a bola na área. Tá certo. Ah, não, mas o Arthur é bom pra cruzar a bola. Tá. Ah, o Mastriani é bom no cara pra aceitar. Mas é só isso que nós vamos ficar fazendo o jogo todo, primeiro tempo inteirinho, cruzando bola pra dentro da área. Só pelo lado direito, inclusive, já que o Everaldo pelo lado esquerdo e o Marlon também não conseguiam fazer nada. É esse que vai ser o jogo da América quando tiver o Mastriani. Então, é muito pouco, né? E no segundo tempo, na semana passada, a gente até comentou aí as cartas na manga que o Mancini tinha. A gente viu que umas cartas aí parece que entraram... Será que aconteceram com essas cartas aí? Que Tadá Belmonte não jogou nada. O Wellington Paulista, embora tenha mandado uma bola na trave e tal, também aquém, né? Parece que é o jogador dos 15 minutos finais. Se der um tempo inteiro para ele jogar, ele não dá conta. O Nino Paraíba, como você falou, realmente nós já estamos no mês de abril e a gente não viu até agora uma partida decente do Nino Paraíba. Me preocupa, né? Quando o Arthur for embora, se esse novo lateral chegar a não jogar muita bola para convencer a torcida em virtude do passado recente dele aí, foi uma boa contratação, ele vai ter que provar isso com futebol dentro de campo. Nós estamos roubados, porque o Nino Paraíba não jogou nada até agora, mês de abril. A média deve ter disputado aí uns 15 jogos, não sei, mais de 15 jogos, né? Só o Mineiro aí já foi uma pancada. Tá certo que ele não jogou todas, mas não fez uma boa partida. Graças a Deus ele não jogou todas, porque senão a gente já tava descendo a linha aqui há muito tempo. Exatamente. Dada Belmonte voltou, estava até conversando com o torcedor do Goiás essa semana e estava falando, não sei como é que o América contratou essa tiriça. Né? Ninguém gostava dele no Goiás e chegou aqui com o status de garçom do Pedro Raul. A gente espera que o futebol que eles estão jogando agora seja só um momento ruim, perda do título, embora eu não tenha visto nenhum jogador assim demasiadamente abatido por causa de título, não vi ninguém assim. Para eles é mais um jogo que perdeu, mais um jogo que foi jogado, não vi esse abatimento e eu acho que realmente talvez o salto alto está inclusive no nível das competições. Nós estamos jogando uma Sul-Americana, nós vamos preocupar com Copa do Brasil, com Nova Iguaçu, vamos preocupar com o Campeonato Mineiro, só na Sul-Americana, vamos começar uma Série A semana que vem. Então parece que está todo mundo querendo se preservar e mostrar que é muito mais que o adversário, mas ao invés de ser através do resultado, eles querem mostrar isso fazendo firula dentro de campo, que nem sempre resolve. É complicado. Assim, pensa então no dinheiro, galera. Pensa no dinheiro que vocês vão perder. Já que preocupar com a torcida, o título, tanto
tanto que a gente quer, tanto que a torcida do América precisa de títulos, é carente de títulos nos últimos anos, pensa no dinheiro que vocês estão deixando de ganhar, correndo o risco de perder ou empatar com o poderoso Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, quando perde da forma que perdeu pro rival. Tem rivalidade, sim. Se eles não acreditam, nem a gestão acredita que tem rivalidade, que acham que são co-irmãos, a torcida do América vê com rivalidade. Então, respeitem a torcida, sangue nos olhos. Se a gente vê o time mostrando vontade e garra, querer, como todas as vezes que eu vi as entrevistas, eles não mostraram nesses últimos 2 jogos, né? Tanto contra o Nova Iguaçu, contra o time de Vespasiano. Então, nós vamos passar para a perspectiva aí, né, César, de início de campeonato brasileiro, Isso. se é preocupante ou não, o que a gente precisa. Como eu disse anteriormente, não é terra arrasada, mas as 2 últimas partidas, particularmente, eu fiquei tanto quanto ansioso. No sábado, no Independência, o América estreia contra o Fluminense. O Fluminense, que foi campeão carioca no domingo, né, enfrentando o Flamengo, ganhou de 4-1. E já na quarta-feira, jogando também pela Copa do Brasil, o Fluminense meteu uma saraivada no Paysandu, entrou com o time titular. Então, assim, olha a diferença, né? Enquanto nós poupamos alguns jogadores, perdemos o título, nós ainda nos preocupamos em nos poupar dentro do próprio campo, né? Não jogando uma partida boa contra o Nova Iguaçu. E o Fluminense já de cara meteu uma saravada no Paysandu, que é, por exemplo, o meu que fez o Fortaleza, que meteu 6-0, 6-1 no Águia de Marabá. São formas diferentes de entender o momento de cada clube, né? Dar uma resposta dentro de campo para a torcida e mostrar que, apesar do resultado adverso no domingo, o time deveria ter reagido de uma forma diferente, de uma forma imediata já na quarta-feira. Até porque essa partida no sábado, né, se o Fluminense entrou com o time titular no meio da semana, evidentemente que para Belo Horizonte ele vai trazer o mesmo time. Acho muito difícil eles pouparem, não vejo razão para eles pouparem jogador para a estreia. E nós vamos enfrentar um time muito bem acertado, por mais que muita gente não goste do Fernando Diniz, é um time que sabe tocar a bola, não é um time... É um time muito tático, né? E normalmente o Mancini tem uma certa dificuldade para enfrentar times muito táticos, mesmo que o América tenha um retrospecto muito bom contra o Fluminense ao longo dos anos. Contra o Fluminense, o América tem uma performance boa, inclusive a última derrota, ele perdeu pro Flamengo, mas antes de perder pro Flamengo, desse jogo da final, né, teve a primeira partida que o Flamengo ganhou do Fluminense, depois o Fluminense foi campeão com essa vitória de 4-1, a última derrota do Fluminense foi contra o América. Eu falo isso porque um torcedor do Fluminense que trabalha na empresa, antes desse jogo contra o Flamengo, a primeira partida da final, falou assim, a última vez que nós perdemos foi contra o América, e foi mesmo, foi um jogo que o América jogou muito bem no Maracanã, e jogou muito bem, e o Fluminense estava bem naquela época também. Agora, é um time que joga pra frente, isso por um lado é bom, né, pro América, quando o América pega esses times que vêm pra frente, pelo menos quando tem o Benítez, e acredito que o Benítez vai voltar, né, ele foi poupado esses últimos 2 jogos. Pela entrevista do Mancini, ele falou que o Benítez deve voltar, e o Aloysio, que acha pouco provável, mas é o que você tá falando, de atitude, e o Fluminense jogou, na semana que o América jogou a Sul-Americana, o Fluminense jogou a Libertadores, ganhou. Aí o América jogou a final, perdeu. Depois o América pegou a Copa do Brasil. A sequência, vamos dizer assim, é a mesma do Fluminense. A sequência são muito parecidas. Parecidas, mas... Competições diferentes, mas jogos de final de semana e meio de semana. E o Fluminense entrou, como você disse, com os principais jogadores, se não foi com o time titular em todos os jogos. Então, não é o perfil do Fernando Diniz, eu não acredito que ele vai vir com o time mesclado, com o time reserva aqui no jogo de sábado, mas eu espero muito que sábado os jogadores entrem com espírito de Série A, como jogadores de Série A, e o tanto que esse elenco tem sido valorizado por alguns, fora de Minas Gerais. Eu tava vendo, nem sei se merecia falar isso, mas a seleção, eu vi pelo Twitter, tá, galera? Porque eu nem ouço essa rádio, da Rádio 98, a maior parte dos jogadores da seleção da Rádio 98 eram do América, até mais do time que foi campeão. Então tá na hora, depois de 2 partidas muito abaixo da média, do time jogar e começar bem o Campeonato Brasileiro, César. Vai ser uma pedreira, sabe? Sim, o Marcão, agora é importante, na nossa chamada aqui, a gente comentou, a gente deixou a pergunta no ar, até onde o América pode chegar na Série A esse ano. Conquistar uma vaga na Libertadores, uma nova vaga na Sul-Americana, ou mais uma vez
vamos pensar só em permanecer na Série A. E é importante a gente relatar aqui que o América vai ter uma sequência de jogos agora toda meio de semana e final de semana. Aí nós vamos começar na Série A, nós vamos ter o Fluminense esse final de semana, logo depois nós vamos ter o São Paulo, isso só Série A, tá? Entre um jogo e o outro, vai ter o jogo da Sul-Americana com o Defensa e Justiça lá na Argentina. Aí a América volta para jogar com o São Paulo, em São Paulo. Aí joga a partida de volta da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. E aí ele vai ter uma sequência de jogos que é aquela sequência que o América precisa pontuar para não sofrer no final do campeonato. Porque olha só, a partida contra o Fluminense eu acho difícil. Contra o São Paulo, mesmo sendo em São Paulo, o São Paulo empatou no meio de semana com o Ituano, e é um time que nem foi para a final do Paulistão. Depois o América enfrenta o Santos, que é um time também que acabou de contratar 3 jogadores do Água Branca lá, que nem eles entenderam, os torcedores do Santos entenderam que contrataram. Foi mais para dar uma satisfação para a torcida, porque eles não têm dinheiro para comprar ninguém. Então contrataram inclusive aquele Bezenga. Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, o cara com 35 anos para ser o artilheiro do time deles lá. Tá certo, nós estamos com o Hélio Paulista com 39, né? Aí depois do Santos, o América pega o Milionário de novo, fora de casa. Volta o brasileiro para jogar contra o Cuiabá em casa. Tem que vencer também. Aí pega na sequência o Bragantino fora, tem que ganhar também. Depois pega os Azulinos em casa, tem que vencer também. Aí no dia 20 de maio, aí ele pega o Fortaleza em casa, pega o Defensa e Justiça de novo no jogo da volta em Belo Horizonte, pega o Botafogo. Eu já tô cansado. Não, pois é, não, só para você ver o seguinte, esses primeiros jogos são, para mim, os adversários mais fáceis, que depois vem Corinthians, Internacional, vem Flamengo, vem Palmeiras, né? Mesmo que tenha no meio do caminho aí Bahia, Goiás, Curitiba e tal, é lembrar que o América precisa pontuar logo no início do campeonato nessas partidas contra esses adversários, porque uma boa estreia, um bom início do campeonato, além de dar uma tranquilidade para esses jogos que vão ficar intercalados aí, quando chegar no final do campeonato, o América estiver pensando em Libertadores, ou Sul-Americana, ou mesmo em permanência, ele vai pegar de novo, como aconteceu no ano passado, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio, que teoricamente são adversários que vão disputar o título, ou vão estar disputando as principais posições da Libertadores. Então, o elenco precisa virar a chave rapidamente e pensar, como você disse aí, jogar com sangue nos olhos. Não pode entender, não é apenas começando o campeonato, ainda tem mais 30 ou 37 jogos pela frente, se perder o primeiro, tem mais 36 jogos. Não, tem que já começar pensando alto, pensando em pontuar o máximo possível, porque os adversários da segunda metade de cada turno vão ser muito mais difíceis e a recuperação da equipe ao longo da competição vai ficar muito difícil, Marcão. Dentro da bipolaridade que nós temos, porque nós estávamos sempre falando de otimismo, que o elenco, das cartas, né? Então, primeira situação, eu sou confiante em relação à Série A, desde que, primeiro, é o que você está falando, sangue nos olhos e atitude. Esse é um ponto. Segundo, a gente sabe que Campeonato Mineiro é um campeonato que, para mensurar um elenco, um plantel, a gente pode ficar iludido, né? Iludido. Esse é um ponto. Iludido, né? Esse é um ponto. A vitória do Peñarol, que foi fantástica e merecedora e foi histórica, também não pode ser colocada como uma partida para mensurar também todo o elenco. Porque no último episódio a gente comentou que até o Matheus Gonçalves entrou bem. Então, o Matheus Gonçalves já provou que, inclusive, uma declaração do Matheus Gonçalves, eu nem lembro se a gente falou isso no último programa, dos times a gente falou, mas ele torce para que dê certa a transferência. Meu Deus do céu, eu já mandava embora. Falei, meu querido, tchau ali, vai embora. O cara tá torcendo. Coincidentemente, desde então, ele não foi escalado em mais nenhuma partida, nem no banco ficou. Então, vai embora. Então, o que eu penso é o seguinte, já que a pergunta é se a gente pode estar otimista, até onde o América pode ir na Série A, eu sempre falei da questão de pensar grande, o América tem que entrar nesse campeonato, no mínimo, numa posição melhor do que do ano passado. Nós ficamos em 10º lugar. Então, nosso campeonato é para ficar acima do entre 9º e 5º. Quero título? Claro, galera, que eu quero título. Eu sou realista, entre 9º e 5º. Porém, com
sangue nos olhos e existem deficiências no elenco que a gente sabe que existe. E não é aproveitar a oportunidade de negócio que o gestor da SAF gosta, não. Não tá entrando a grana? Então tá na hora, ou passou da hora de ter o volantão, tá passando da hora de ter um jogador de beirada de qualidade que dá dedé de Timocó e não joga nada, já provou que não joga nada. O Matheus Gonçalves está torcendo, inclusive está fazendo uma vaquinha para pagar para ele ir embora, né? Não é para receber o jogador, é para mandar ele embora. Então o América precisa de um jogador de beirada, precisa de um volantão e o lateral direito você já comentou, né? E a Benítez dependência. O modelo de jogo do Ema é totalmente diferente do Benítez. Benítez vai aguentar o campeonato todo e essa sequência de jogos? Óbvio que não vai. Até nos surpreendeu, né, César? Que ele tem jogado, mas já deu problema no joelho. Então, galera, volantão, um jogador de beirada com qualidade. O lateral direito tem essa interrogação. E se o Saulo for generoso com a gente, se ele achar que a gente merece, se ele achar que a torcida não merece, procurar um meia também. Com o mesmo perfil é difícil, né? Mas que jogue meia pra frente. O futebol do Ema é diferente. Mas eu sou otimista. É porque a gente fica com essas bipolaridades e esses 2 últimos jogos nos deixaram ansiosos, como eu disse anteriormente. Eu não sei você o que pensa. Eu acho que a primeira rodada da Série A vai dar uma ideia, lógico, muito por alto, quais são os recursos que cada equipe tem. Como você disse, os campeonatos regionais às vezes enganam muito a gente, iludem muito o torcedor, porque o nível dos adversários é muito desnivelado. E agora você enfrentando times, equipes, clubes com mais ou menos o mesmo nível de recurso, mesmo que você não possa comparar recursos que o América tem com o Flamengo, por exemplo, mas o América tem hoje em dia, né, uma renda suficiente para competir, por exemplo, com o Goiás, Curitiba, Botafogo, os Azulinos, né? Então, pelo menos metade da turma aí, metade dos nossos adversários, o América hoje tem recurso, né? Não é por patrocinador, mas premiação Copa do Brasil, premiação Sul-Americana, Vitória também dá dinheiro na Sul-Americana, tem cota de TV. Então, assim, o América hoje tem uma situação, tem venda de jogador, vai entrar o dinheiro do Arthur aí, lógico que não vai entrar o dinheiro todo de uma vez. Existe uma possibilidade grande de receber o dinheiro do Vitor Roque, também deve ser negociado no meio do ano. Então, agora que a gente vai ver o nível de competitividade de cada uma dessas equipes. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Copa do Brasil, no meio da semana, o Curitiba, que é da Série A, enfrentou o Sport em casa, que é da Série B, e empataram em 3-3. Né? O Santos venceu o Botafogo de lá por 2-0. Internacional passou apertado com o CSA 2-1. O Bahia ganhou do Volta Redonda fora, 2-1. Então, assim, a gente vê esses resultados, mas a gente não viu o jogo. Eu, pessoalmente, não vejo jogos dos outros times. Então, não sei se entrou com o time titular, se entrou com o time com o pé no freio, igual o América entrou, a gente não sabe. Agora, a partir desse final de semana, aqui a gente vai saber quem que é quem tá entrando com vontade, quem tá pensando em apenas permanecer ou fugir do rebaixamento, quem tem recurso para ir mais longe nesse campeonato. Não estou falando que o América, como você falou, né? Que nós estamos pensando que o América vai disputar a ponta, não. Mas o América tem que se manter ali entre os 10 primeiros, desde o início do campeonato, e ficar ali sempre. Não pode cair naquela zona perigosa, como diria o Luxemburgo, a zona da confusão, porque depois, para recuperar, é complicado, porque o campeonato vai ser talvez um dos mais nivelados dos últimos anos. O que acontece é que nós, como torcedores, ainda temos resquícios, outros muito, outros menos, de que o América de hoje é o América de 4, 5 anos atrás. Não é. Esse é um ponto. O América de hoje é um clube diferente do América de 5, 6 anos atrás. E, ao mesmo tempo, todos os nossos adversários não são os mesmos clubes de anos passados, né? Então, a gente tem que também assumir a minha culpa no seguinte aspecto, que não é terra arrasada, beleza? Mas é o que você falou, eu não acompanho o Campeonato Carioca. O Botafogo disputou o título da Taça Rio. O Bahia disputou o título lá com um time que eu nem sei quem que é. O Vasco também virou SAF, a gente sabe como é que é. O time azulino aqui, sem comentários, freguês. Goiás, Cuiabá, né? Então... Curitiba, esses clubes
Da mesma forma que o América evoluiu, esses clubes todos que eu citei caíram. O poder deles no futebol nacional despencou e não conseguiram retomar o caminho da história. Já era. E o América está construindo uma história nova, está numa ascensão. Isso é fato. Então também a gente também tem que colocar a mão na consciência ou pensar e refletir de que a gente exige também, e a gente tem que exigir, porque tem jogador que eu acredito que não deveria estar no elenco, mas o clube tem como fazer um bom campeonato brasileiro sem sofrer, porque a gente olha muito assim, nossa, o Bahia já foi campeão brasileiro, eu tava na Série B, o time azul tava na Série B 3 anos, o Vasco é ano sim, ano não, Botafogo ano sim, ano outro não, Goiás, é o segundo ano que o Goiás tá na Série A, o Curitiba também é um ano sim, outro não, nós é o terceiro ano na Série A, nós estamos num processo de crescente. Resumo da história, nós vamos ficar aqui, o podcast vai virar uma enciclopédia. O América tem que começar com sangue nos olhos, com seriedade e sem estrelismo, não tô falando que tá estrela não, mas com sangue nos olhos e levando o Campeonato Brasileiro com a seriedade que deve ter e que a torcida merece. Beleza. Queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast, interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Bruno Alves Valverde, Carlos Eduardo Rocha, Chester Rodrigues, Diego Henrique, Fátima Papini, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, Lucas Lopes, Lúcio Melo, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Marli Miranda, Moisés Pereira, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wagner Dias. E a faixa da nossa discoteca de hoje é o Hino das Torcidas do América e foi composta por Márcio Viana Dias. A versão que vocês vão ouvir é interpretada pelo multiartista Fernando Ângelo, que curiosamente compôs os hinos das torcidas Avacoelhada e Camisa 12. Queremos agradecer ao Fernando Ângelo pela autorização de utilização nos Santos Americanos da versão gravada por ele, e quem quiser segui-lo, o Instagram e o canal do YouTube é @FernandoAngeloImitador. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos. Marcão, até a próxima semana. Em homenagem ao Fernando Ângelo. What a wonderful world. Oh yeah. Pra ser campeão, o meu América é raça, é gol, é pura emoção. O meu América tem na vitória a sua tradição. Só um americano pode cantar, sou decacampeão. Só um americano pode cantar, sou decacampeão. E marco o gol. Coelho, coelho. Mais uma vez. Coelho, coelho. Vai golear. Coelho, coelho. Mais um freguês. Ó glorioso, decacampeão. Será sempre seu, meu coração. Campeão, o meu América é raça, é gol, é pura emoção. O meu América tem na vitória a sua tradição. Só um americano pode cantar, sou decacampeão. Só um americano pode cantar, sou decacampeão. E marco o gol. Coelho, coelho. Mais uma vez. Coelho.
Fatos Americanos.